Olá pessoal, iniciando mais um curso aqui no canal, desta vez sobre Angular 2, o tão famoso framework da Google que agora está na sua segunda versão. Meu nome é Loiane Groner e vou estar com vocês durante todas as aulas desse curso. Tenho 10 anos de experiência com desenvolvimento de sistemas em tecnologia. Minhas áreas de expertise principais são Java, então também sou desenvolvedora Java com foco para web. Trabalho também com JavaScript, Cincha e PhoneGap e Ionic na parte mobile. Trabalho como desenvolvedora full stack com Java no back-end e JavaScript HTML5 no front-end, e nas horas vagas eu escrevo para o blog loiane.com e também gravo cursos aqui para o canal. Além disso, também sou escritora e já tenho publicado 7 livros que estão aí na tela. Vamos então iniciar a primeira aula do curso. Essa aula vai ser uma apresentação do curso e também uma apresentação do AngularJS. E nas próximas aulas a gente vê um pouco de teoria e já parte para o hands-on. O que nós vamos aprender durante todo esse curso? Nós vamos iniciar esse curso com uma introdução, então nós vamos ter algumas aulas de introdução aos módulos principais do Angular 2 e depois nós vamos começar módulos focando em cada um desses blocos principais. Entre eles nós vamos ver componentes e templates, data binding, diretivas, serviços, formulários, a parte de roteamento, integração com o servidor e, é claro, no final, para a gente colocar tudo que a gente viu durante o curso em prática, como se fosse um pequeno sistema real, nós vamos fazer um CRUD de mestre detalhe, utilizando roteamento, formulário, integração com o servidor e tudo que a gente for ver durante esse curso. O que é que você precisa saber antes de iniciar esse curso? Pelo menos saber HTML, CSS e JavaScript. É o que nós vamos usar durante todo esse curso. Nós vamos colocar muita mão na massa, principalmente em JavaScript e HTML, e também um pouquinho de CSS para poder deixar as nossas páginas um pouquinho mais bonitas. Como esse curso é um curso de Angular 2, é necessário saber Angular 1 para poder fazer esse curso? Não precisa saber Angular 1. Para quem estiver acompanhando as novidades da Google em relação ao framework, já sabe que o Angular 2 foi reescrito. Apesar de ser a versão 2, que aí dá a entender que é uma continuação da versão 1, mas não é verdade. É como se fosse um framework diferente, porém mantiveram o mesmo nome. Então, para o pessoal que não sabe Angular 1, nunca fez nenhum Hello World com Angular 1, não tem problema, porque nós vamos aprender todos os conceitos necessários para que vocês entendam e aprendam Angular 2. Para o pessoal que já sabe Angular 1, também não tem problema. E vocês vão acabar percebendo certos comportamentos no Angular 2 que lembram alguns conceitos no Angular 1. O que é esse tal do Angular 2 então? O site principal, que é o Angular.io, então já deixa favoritado aí no seu browser para você poder entrar sempre e dar uma olhada nas novidades, tutoriais e documentação que tem lá. Lembrando sempre que a melhor amiga de um desenvolvedor é a documentação do framework ou tecnologia que a gente estiver trabalhando. Por mais esquisito que isso pareça, o Angular 2 ele é uma parceria entre o Google e a Microsoft. A mantenedora do projeto do Angular 2 é a Google. Porém, como o Angular 2 ele foi escrito para ser utilizado com TypeScript, que é uma espécie de uma linguagem da Microsoft, que a gente já também vai entrar em detalhes, então fizeram a parceria para ter esse framework. E ficou um resultado muito bacana, como a gente vai poder conferir durante esse curso. O Angular 2 é open source, assim como o Angular 1 também é open source. O código se encontra no GitHub, então vocês podem ir lá em github.com/angular, vocês podem conferir o código-fonte do framework e, é claro, também contribuir. No momento que eu estou gravando esse curso, que é em julho de 2016, a versão atual do Angular 2 ainda não é versão de release oficial. Nós estamos atualmente na versão de Release Candidate 4, então estamos bem próximo do release oficial do framework.
Como eu mencionei para vocês, o Angular 2 não é uma continuação do Angular 1, ele foi reescrito e é praticamente um framework bem diferente do que era o Angular 1. E por que eles fizeram todas essas mudanças do Angular 1 para o Angular 2? Foi para que o Angular 2 fizesse o uso de padrões web e web components, como também Shadow DOM e o uso também de todas as outras funcionalidades maravilhosas do HTML5. Nós temos 8 blocos principais do framework, que são os componentes, as diretivas, a parte de roteamento, serviços, injeção de dependência, data binding, metadata e template. E durante esse curso nós vamos ver com detalhe cada um desses bloquinhos. Para a gente ter uma visão geral do que seriam cada bloquinho desses, eu vou passar um overview para vocês. O componente seria propriamente a view, é o que o usuário vai ver. Então ele encapsula o template é o código HTML que a gente vai mostrar para o usuário. Então pode ser um formulário com inputs, botões, pode ser um data grid, pode ser apenas uma div na tela, enfim. Temos também metadata presente dentro dos componentes, que seriam o quê? Que seriam metadados. Esses metadados é o que permitem o Angular 2 ler as classes e fazer o processamento das mesmas. Já que nós estamos utilizando um template, nós também temos o data binding, que é a associação dos dados que nós temos no nosso componente com os componentes HTML que nós temos no template. Então o componente consegue conversar com o template mostrando dados através do data binding. E é claro, além de mostrar dados, o componente também é responsável pelo comportamento da view. Para o pessoal que já aprendeu o Angular 1, o componente ele é como se fosse a junção do template, que é o código HTML, que também tinha no Angular 1, o controller, que era responsável pelo comportamento da view, e também o escopo, que era também um grande responsável pelo data binding. Então, grosseiramente falando, a gente pode falar que o componente seria a junção desses 3 itens. Quando a gente cria aplicações em Angular 2, nós vamos criar aplicações que são orientadas a componentes. Então, tudo na nossa aplicação vai ser um componente. Para o pessoal que já viu Sencha e XJS aqui no canal, o comportamento é bem parecido com o Sencha. Tudo que nós temos na aplicação é um componente. Então, nós temos um componente pai ou mãe, que é o componente raiz, que vai ter tudo que tem na aplicação. Pode ser uma barra de navegação, pode ser uma barra lateral, pode ser uma lista de contatos, uma lista de clientes, enfim, tudo é um componente e cada componente também pode ter outros componentes dentro do mesmo. Por exemplo, se a gente estivesse tentando fazer um blog com o Angular 2. Então, nós teríamos o componente principal e o componente principal poderia ter outros 3 componentes dentro do mesmo. Como, por exemplo, o cabeçalho, que seria a barra de navegação do blog, a barra lateral, onde nós temos os widgets de cada blog, onde você pode ver as tags, as categorias, enfim. E também poderíamos ter uma lista de posts. Se a gente for entrar um pouquinho mais em detalhe, essa lista de post, ela poderia ter, por exemplo, ainda um outro elemento dentro dela, que seria uma lista de componentes post. E esse componente post, por sua vez, poderia ainda ter um outro componente dentro dele, que seria um componente de notas, quantas estrelinhas você daria para aquele post. E assim, a gente consegue quebrando a nossa aplicação em pequenas partes. E no geral, o que isso traz de benefício para a aplicação? É que fica muito mais fácil para a gente testar. Quando nós temos componentes pequenos para poder fazer teste, escrever os testes é muito mais fácil do que você ter um super componente que tem várias coisas dentro dele. Como o principal objetivo do componente é mostrar dados, é claro que nós podemos fazer integração com um back-end, com um servidor. E não importa a linguagem que nós vamos utilizar no nosso servidor. Pode ser JavaScript, Node.js, pode ser Java, pode ser .NET, pode ser Ruby, pode ser Python, pode ser PHP, enfim. E como boa prática, não é de bom tom a gente escrever código de lógica de negócio dentro do nosso componente. Para isso, nós utilizamos um serviço, e é o serviço que vai ser responsável por ter toda a lógica de negócio e também se comunicar com o back-end. Além disso, o serviço ele também pode ser injetado em outras classes.
e para isso nós utilizamos injeção de dependência do Angular. E a gente também vai ter uma aula só para explicar o que é injeção de dependência e como isso funciona no Angular 2. É muito comum a gente ter várias páginas diferentes dentro da nossa aplicação. Com o Angular 2, a gente ainda trabalha com o conceito de SPA, de Single Page Applications, ou seja, aplicações de uma página só. Só que, mesmo a nossa aplicação só tendo uma página, isso não quer dizer que nós não podemos ter telas diferentes. Então, por exemplo, você pode ter um sistema onde você tenha um cadastro e gerenciamento de clientes. E você também tenha dentro desse sistema um cadastro e gerenciamento de produtos. E dentro desse sistema também você tem um cadastro e gerenciamento de vendas. Então, nós teríamos aí praticamente 3 telas. Como é que a gente faria para ir de uma tela para outra? O responsável pela navegação no Angular 2 é o router, que nós utilizamos para fazer o roteamento das páginas. Além disso, nós também temos diretivas na nossa aplicação. Uma diretiva é responsável por modificar elementos DOM e ou o seu comportamento. Nós vamos aprender durante as aulas que os componentes, eles também são diretivas, porque o componente em si também está modificando o DOM, seja fazendo o display de um formulário, seja fazendo um display de uma div, enfim. Além de componentes sendo diretivas, nós também temos as diretivas cuja principal função é de modificar elementos DOM, como, por exemplo, uma diretiva que faz crescer um campo de input. Então, nós adicionamos a diretiva, nesse caso podemos ter uma diretiva chamada AutoGrow, nós vamos ter uma aula onde nós vamos criar essa diretiva também. Então, utilizando essa diretiva, assim que nós damos foco para esse componente, para esse input pode crescer de tamanho e depois, por exemplo, quando ele perde foco, ele pode voltar para o seu tamanho normal ou até mesmo para um outro tamanho. Essa então foi uma pequena visão geral de todos os blocos principais que nós temos no Angular. Não se preocupe se você não entendeu direito algum desses blocos, porque como mencionei antes, nós vamos ter aulas onde nós vamos entrar em detalhes de cada um desses blocos e nós vamos aprender direitinho de como criar e utilizar cada um desses blocos. Esse diagrama que a gente tem na tela é uma visão geral, está disponível lá no site do Angular.io, na documentação do Angular 2. Além de tudo isso que eu falei para vocês, nós temos o componente com os metadados, com o data binding, com os templates, com os serviços, injeção de dependência e além de tudo isso, a nossa aplicação ela também pode ser dividida em módulos. Então, voltando para aquele exemplo de clientes, produtos e vendas, nós podemos ter uma aplicação que tem 3 módulos, um módulo cliente, um módulo produto, um módulo vendas. E essa é uma maneira muito mais fácil e prática da gente organizar a nossa aplicação para, claro, também ajudar e facilitar na manutenção do sistema depois. Para a aula de hoje é isso. Todo o código-fonte que nós formos apresentar durante esse curso estará nesse repositório do GitHub. Esse curso também está disponível no portal de treinamentos loiane.training, totalmente gratuito. Lá no portal vocês também encontram download do material de apoio e também um certificado desse curso ao final dele. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse curso. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!